Olá, pessoal, boa noite. Olá, boa noite, tudo bem, Denise? Tudo bem, Jana, Mai? Boa noite, Darley, Maiara, Jana. Boa noite aos nossos participantes, doutor Luiz Miranda, nosso conselheiro, Maurício, boa noite, Vanessa, de Campinas. Pessoal, bem-vindos. Vão colocando as cidades também que vocês estão. Doutor Celso, também nosso conselheiro, boa noite. Matheus, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Quem mais? Percy, o Zé, nosso super especialista em previdência, aqui da Florianópolis, Mocelin, Janaína Mocelin, Camila, de Mato Grosso, Hudson, Leonardo, de Juiz de Fora, que mais? Juliana, Valéria, tem mais Rogeciane de Sorriso, Mato Grosso do Sul. Vamos dar mais um minutinho, já temos 54 pessoas aí online conosco em nosso webinar. Vamos dar mais uns segundinhos aqui para o Décio, da Vale Europeu, entrar. Já entrou, né, Décio? Está sempre conosco, obrigada. Fabiano, de Sara, o Mota, Paulo Castro. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos a esse webinar, bastante esperado, né? Quero começar lembrando todos vocês que há 16 anos a Quanta Previdência Cooperativa foi criada com o objetivo de proteger o presente e cooperar na construção de futuros seguros, né, aos nossos cooperados e participantes. Hoje, a Quanta já tem mais de 110 mil participantes dos sistemas Unicred e Ailus, e quase 4 bilhões em patrimônio sob gestão. E um dos nossos principais objetivos enquanto entidade de previdência sempre foi promover a educação financeira e previdenciária, né? Para que todos vocês, todos nós, possamos fazer as nossas escolhas de forma consciente e planejada. E por essa razão, todos os meses nós estamos aqui com um webinar falando de temas mais variados, né, possíveis. Caso vocês tenham perdido algum desses temas, todos estão lá no YouTube disponível para serem assistidos. Mas hoje é um webinar bastante esperado, né? Porque nós vamos falar de uma coisa que todo mundo adora: imposto de renda. Verdade ou não? Mas, claro, a gente vai falar aqui sobre como pagar menos imposto de renda, né? Então, você que está assistindo aqui, pode interagir conosco aqui no nosso chat, mandar perguntas, sugestões, mandar sua opinião. E a gente vai tentar responder todas as questões agora ao vivo. Se não der tempo, depois a gente manda para vocês, junto com o link da apresentação. E também, se houver algum problema aí de conexão, ou se vocês quiserem assistir novamente, vai estar disponível já a partir de amanhã no nosso canal do YouTube. Então, pessoal, bora lá planejar o nosso 2021 para a gente pagar menos imposto de renda? Bom, estou com 4 convidados muito especiais aqui, né? E que a gente vai tentar explicar de uma maneira bem simples tudo o que vocês precisam saber para criar uma cultura de planejamento aí, de um planejamento tributário, na verdade, né? Usufruindo de benefícios que existem. Todo mundo quer pagar menos imposto de renda, mas por incrível que pareça, já existem muitos benefícios que as pessoas não utilizam. Por exemplo, só aqui com os nossos 110 mil participantes, vocês sabiam que o valor das contribuições deles todos já daria uma economia fiscal de 218 milhões se todos vocês usufruírem de um dos benefícios fiscais, que é a dedução. Nós já estamos falando de mais de 200 milhões em economia tributária. Mas, infelizmente, muitas pessoas não conhecem alguns mecanismos que são bastante interessantes e a gente vai falar de todos eles hoje, para que vocês façam amizade com esse bichinho aqui. Ele tá meio esquisito, mas eu juro que ele é um leão. Mas é que o nosso leão, ele é um leão mais bonzinho. Até falando nisso, né? A gente todo ano começa falando, né? Tem que acertar as contas com o leão. Vocês sabem por quê que o leão foi escolhido, né, para representar aí esse tributo? Em 1979, um pouquinho depois aí bem depois que eu nasci, 1979, quando a Receita Federal criou esse imposto, eles então fizeram uma super campanha publicitária e escolheram o leão.
porque o leão representa um bichinho, né? Bichinho justo, leal, correto, mas que ninguém engana não, né? Então, a partir de então, as pessoas falam sempre que vão acertar contas com o leão. E hoje a gente vai falar sobre isso. Como que a gente pode acertar essas contas com o leão, sendo um pouco mais beneficiado com isso? E estão presentes aqui conosco essa noite, né? Primeiro, nosso conselheiro do Conselho Deliberativo da Quanta, que eu vou falar Darley, né? Posso chamar de Darley? Com certeza, com certeza. É o nosso aí conselheiro da Quanta. Ele é contador, pós-graduado em finanças e em planejamento tributário. E está aqui conosco para poder compartilhar um pouco desse monte de conhecimento que ele tem. Boa noite, Darley, bem-vindo. Boa noite, Denise. Muito bom conversar com vocês, especialistas aqui no assunto de Quanta. Quero contribuir um pouquinho mais. Obrigado. Boa noite a todos. Que bom. Estão conosco também Janaína De Biasi, que é a nossa gerente de previdência da Quanta. Boa noite, Jana, bem-vinda. Boa noite, Denise. Obrigada pelo convite. Muito bom falar desse tema que é tão esperado aí, né? E pouco falado ainda. Exatamente. E também a Maiara, né? Hoje a gente trocou de papel, geralmente a Maiara é a moderadora e eu respondo. Hoje a gente inverteu o papel, né? Eu vou fazer as perguntas e a Maiara vai responder, porque ela é uma super especialista que adora falar de tributação, né, Maiara? Nossa coordenadora de educação aqui da Quanta, seja muito bem-vinda. Obrigada, Denise. Espero que eu possa contribuir também com informações bem relevantes sobre o tema. Que bom. Então, vamos lá, vamos para a primeira pergunta e eu quero começar já esse webinar com o nosso super convidado, né, nosso conselheiro, Darley. Darley, você que tem tantos anos de experiência profissional na área tributária, né, tanto na esfera contábil, como também nas consultorias de finanças pessoais. Como iniciar uma cultura de planejamento para o futuro e quais são os pontos que você considera mais importantes a serem considerados? Denise, essa é uma pergunta que a gente não aprende nas escolas, infelizmente, né? Seria muito interessante que essas dúvidas já começássemos a responder enquanto a gente está na escola estudando, aprendendo alguma coisa de finanças. Porque são muitas as variáveis para você ter um planejamento. E aí eu diria, começar é a maior dificuldade. Então, quando você tem esse planejamento, começa por algum lugar, você vai refinando ele a cada dia. Então, você nunca tem as respostas imediatamente. Então, eu sempre pergunto assim para os meus clientes, você tem certeza que você quer começar, você pode começar, tem condições? Porque muita gente diz, eu quero fazer, mas aí vai fazer o orçamento dele, vai fazer todos os cálculos, primeiro ele tem que fazer muitos ajustes para começar a investir. Então, tem que se pensar um pouquinho mais global, não adianta simplesmente, vou começar a botar 500 mil ou 500 reais para ter 500 mil lá na frente, vou botar R$1.000. Tem que avaliar as condições de cada um, de cada família. Quanto que eu gasto? Quanto que eu recebo? Fazendo esse primeiro ensaio, ele vai perceber o que ele tem na mão. Quanto dinheiro ele tem, quanto que ele gasta e quanto que efetivamente ele pode economizar. Eu digo sempre, o economizar não é bem uma economia, é um comprometimento daquilo que ele está querendo fazer. Nas empresas a gente vê muito, quando vamos fazer o planejamento 2021, beleza? O papel aceita tudo. Agora, em que você está comprometido? Em realmente fazer ações que tragam resultados. Então, eu diria assim, existe um planejamento de curto, médio e longo prazo, que as famílias, nós, sempre precisamos fazer para que a gente consiga fazer toda essa economia que eu chamo de reservas. Então, as reservas que eu normalmente trabalho, primeiro uma reserva de sustentabilidade. O que é de sustentabilidade? É aquele colchão que a família precisa para aquele dia a dia, para uma emergência, para as compras, enfim. Eu sempre digo que precisa mais ou menos
da renda da família, uns 5 a 6 meses, que ela tenha essa reserva, porque aquilo ali é alguma coisa que ela venha a precisar, venha a uma emergência de saúde, uma emergência, não se sabe. Então, planejamento é isso, você começa a ter reservas dentro das condições. Num segundo ponto, e também é importante, aí depende de cada fase da vida das pessoas, é a saúde. Então, como que eu vou planejar a saúde minha e da família? Eu consigo ter um plano de saúde? Eu vou pelo SUS? Eu consigo ter uma reserva para essa finalidade? Então, tu vê que começa a ter mais complexidades. Então, eu tenho que pensar, eu tenho que ver quais são as condições que eu tenho para isso. E aí eu começo a avançar um pouquinho mais nos médio prazo. Então, patrimônio, o que eu espero do meu dia a dia? O patrimônio, eu posso ter uma conquista lá na frente de um carro, de um apartamento, de uma viagem para o exterior, enfim, tem N possibilidades que, se você planejar, lá na frente você consegue. E aí, claro, a gente não pode só olhar isso, mas lá na frente, que é o nosso tema, é aposentadoria. E aí, quando que eu devo começar? Então, esse é o último ponto, o quarto ponto, que é sempre mais difícil tratar. Por quê? Em que momento que eu começo a guardar alguma coisa para me aposentar lá na frente? Normalmente, quando eu converso com as pessoas, elas têm ali pelos 40. Então, o ideal é que as pessoas comecem a pensar já no início da atividade profissional. Comecei a ganhar alguma coisa, guarda alguma coisa. Não precisa ser uma quantia relevante, mas uma quantia que, somado ao longo do tempo, ela vai representar alguma coisa e você vai sempre ajustando, né, para que lá na frente você tenha as condições necessárias para se aposentar. Então, de maneira geral, os 4 pontos básicos que eu trabalho no planejamento são esses. Então, a sustentabilidade inicial, a saúde, qual é o patrimônio que eu quero ter e como que eu vou pensar a minha aposentadoria. Basicamente é isso. Claro que a gente pode avançar um pouquinho mais em cada item, mas eu acredito que sejam os pontos básicos aí para a gente trabalhar hoje em dia. Legal, muito bom. E realmente é isso, né? E todas essas formas que a gente tem, essas caixinhas que a gente vai reservar, elas são tributadas de uma maneira, né? E como a última caixinha, a da aposentadoria, é a mais difícil, é ali que o governo dá os melhores incentivos fiscais. Vocês conhecem, eu quero que quem tiver caneta na mão, anotem esse tributo, já que a gente vai falar de tributação hoje. Anotem esse tributo que eu vou contar para vocês, que ele é o melhor de todos. Se é que um tributo pode ser bom, né, gente? Mas esse é muito bom, anotem. IFRP. Vocês conhecem esse tributo? Respondem aqui no chat para mim. Alguém já ouviu falar desse tributo? IFRP. Sim ou não? Ainda não chegou nenhuma resposta. Acho que o pessoal não conhece esse tributo, né, gente? Olha só o que é esse tributo. Imposto para formação de riqueza própria. Esse é o melhor tributo que a gente pode criar, que resume o que o senhor Darley falou, né? Primeiro, criar um tributo para a gente. Recebi uma renda, primeiro eu tenho que tributar para mim. E depois mandar o dinheiro para o governo, né? E a gente faz o contrário, né? Recebe salário, já sai o dinheiro do INSS, já sai o dinheiro do FGTS e o nosso recurso para o futuro, né? Então, é um tributo que a gente pode criar. IFRP, não esqueçam disso. Bom, e agora a gente vai começar a falar um pouco sobre como que a tributação incide, né, em vários aspectos, principalmente, lógico, na Previdência. Então, tudo que o Darley falou foi muito interessante, muito relevante. E agora, para que todos saibam como usufruir dos benefícios tributários de um plano de Previdência, o primeiro passo que a gente vai precisar conversar com vocês é como funciona a tributação da própria renda. Por quê? Um plano de previdência, ele não é um investimento, ele, na verdade, é um planejamento que vai fazer as pessoas formarem uma reserva para receberem uma renda. Esta renda vai ser tributada no futuro. Então, é muito importante, primeiro, a gente entender como é que a renda nossa é tributada, porque isso tem muita relação com o plano de previdência. Então, Jana, eu gostaria de pedir para que você explicasse a tabela atual de imposto de renda e as formas que as pessoas fazem a declaração anual.
Maiara, posso pedir para você compartilhar a apresentação conosco? Então, para exemplificar, para falar um pouco, né, sobre a declaração de imposto de renda, primeiro eu quero falar quem deve declarar. Então, quem deve declarar é toda pessoa que seja residente no Brasil, né, e que tenha aí um recebimento mensal, ou que também more no exterior, mas receba rendimentos de uma fonte brasileira, né, de uma fonte aqui do Brasil. Então, todas essas pessoas precisam declarar. Qual é o outro tipo de necessidade de declaração, além do recebimento de renda mensal aqui no Brasil? Vou citar 3 principais exemplos. Quem tenha posse de um ou mais imóveis que tem um somatório a partir de R$300 mil, também precisa fazer declaração de imposto de renda. Para os trabalhadores rurais que recebem renda superior aí a cerca de R$142 mil, também precisam fazer declaração. E quem fez algum tipo de operação na bolsa de valor ou em mercados futuros. Então, essas são as pessoas que precisam fazer a declaração anual de imposto de renda. Para falar de imposto de renda, então, eu vou demonstrar quais são as tabelas, né? E primeiro eu quero dizer que essas tabelas, elas são aprovadas pelo Poder Judiciário, né? Essa tabela de imposto de renda pessoa física, ela é aprovada pelo Poder Judiciário e ela sofre ajustes, né? Então, ela é reajustada. Se vocês estão vendo aqui na tela, né, como vocês podem ver, a tributação da pessoa física, ela ocorre de forma, através de faixas de renda. Então, quanto maior a faixa de renda, maior é a alíquota de imposto de renda. Então, a gente parte do pressuposto que as pessoas que ganham mais, pagam mais imposto de renda. Então, esse é o primeiro passo, né? Como essa é a tabela de imposto de renda pessoa física vigente hoje, né, para a declaração 2020 e 2021. Pode passar a tela, Maiara. E para exemplificar o funcionamento, como a primeira tela ela mostrava a tabela com o rendimento mensal. Essa segunda tela traz, então, a mesma tabela com o rendimento anual. Então, vejam, né, lá se a gente multiplicar os R$1.900 por 12, está na primeira tela e na primeira faixa e assim por diante. Então, essa primeira faixa é de isento, né? Quem tem a renda entre estas faixas, essa segunda faixa aqui é tributado em 7,5%. E o que é essa parcela a deduzir, para a gente entender um pouco mais? Então, se eu tenho uma renda bruta anual que ficou entre 22.847 e 33.900, por exemplo, eu vou ser tributado em 7,5%. Mas vocês concordam comigo que dentro desta faixa está os R$22 mil que está na alíquota de isento? Então, essa parcela a deduzir, depois que eu aplico a alíquota, eu vou reduzir este valor, que ele se refere a essas faixas anteriores, tá? Então, isso é a parcela a deduzir. A gente não precisa fazer esse cálculo manual, tá? Quando nós lançamos os nossos rendimentos no site, lá no programa da Receita, ele já faz o cálculo e já aplica essa parcela a deduzir, ok? Para vocês terem mais conhecimento também, está disponível também no site da Receita um simulador de imposto de renda. Então, você pode jogar a sua renda bruta anual ou a sua renda bruta mensal, ele faz os cálculos das duas formas, e também pode jogar ali todos os pagamentos, por exemplo, o pagamento do INSS e outras deduções que eu vou trazer o exemplo. Pode passar a tela, Mai. Para ficar mais claro como funciona a tela, eu trouxe aqui 2 exemplos. O João com uma renda mensal de R$3.000 e a Maria com uma renda mensal de R$8.000, para demonstrar para vocês os 2 tipos de declaração que nós temos hoje. Nós temos o modelo de declaração completa e o modelo de declaração simplificada. Então, vou passar aqui rapidamente como que funcionam esses 2 modelos de declaração, e para que vocês também possam identificar qual que é a mais vantajosa para cada um de vocês. Então, antes de falar desse modelo de tributação, de modelo de declaração, é importante salientar que a Receita Federal, ela criou algumas possibilidades de dedução. Eu trouxe aqui alguns exemplos das principais deduções que a gente pode utilizar anualmente na nossa declaração de imposto de renda. Primeiro,
todo o valor que é para os assalariados, né, que tem o desconto do INSS em folha, todo o valor que é descontado da sua folha de INSS, 100% desse valor é deduzido lá da sua base de cálculo do imposto de renda. Além disso, a gente tem os dependentes, que tem uma dedução fixa, um valor fixo de dedução. Temos a possibilidade de deduzir despesas com instrução, despesas médicas que não tem teto, né, não tem um valor máximo, ou seja, pode ser deduzido qualquer valor. Pensão alimentícia e, claro, aqui, né, dentro do nosso tema, a possibilidade de deduzir a contribuição para a Previdência Privada, que depois a Maiara vai entrar no detalhe com vocês. Pode passar a tela, Maiara. Então, no caso do exemplo do João, o João, ele tem uma renda bruta mensal de R$3.000, e o que vai fazer ele conseguir identificar se é melhor a declaração, o modelo de declaração para ele é melhor o completo ou o simplificado? Vai depender do somatório de todas essas despesas que eu acabei de citar, que são passíveis de dedução na sua declaração. Então, quando que o modelo de declaração completa é mais vantajoso? Quando o somatório de todas essas deduções permitidas, eles alcançam ou ultrapassam 20% da renda bruta anual. E é simplificada quando essas deduções ficam abaixo de 20% da renda bruta anual. Então, é importante salientar, muitas pessoas pensam que o modelo completo é mais vantajoso para quem tem uma renda maior e o simplificado para quem tem uma renda menor. Não. Né? O que leva em conta, então, qual é o melhor modelo de declaração é o percentual de deduções fiscais. Pode passar. Então, eu vou trazer o exemplo do João. O João, ele tem um dependente, então ele vai ter uma dedução fixa no valor de R$ 2.275. Ele, no ano, teve despesas médicas ou tratamento de saúde, dentário, enfim, no valor de R$ 1.500. Ele pagou no ano, 4.200 para a creche do filho, lembrando que o teto para dedução com educação é de 3.561, então, quando a gente lança 4.200, o próprio programa da Receita já ajusta para o máximo, que é de 3.561 por dependente. INSS, ele pagou, então, descontou da folha dele 3.379. Então, o total de deduções permitidas para o João foi de 10.716. E isso representa, pode passar, Mai, cerca de 30% da renda bruta anual dele. Isso significa, então, que para o João, o modelo de declaração completa foi mais vantajosa. Vou trazer os cálculos aqui para vocês. Então, o João tinha uma renda bruta anual de 36 mil, considerando as deduções totais dele, 10.716, então a base de cálculo dele de imposto de renda é o quê? Os 36 menos os 10. Então, o João, né, com R$25 mil por mês, lembram lá da tabela que eu mostrei há pouco, ele está na alíquota de 7,5%. Eu apliquei os 7,5% sobre os 25 e diminuí aquele fator de redução que estava ali do lado, né? Percentual de dedução, porque ele tem uma faixa dentro dos 25 mil, 22 mil e poucos reais são isentos de imposto de renda. Então, o João, no ano, usando a declaração no modelo completo, ele pagou R$ 182,71 de imposto de renda. Se ele tivesse feito na simplificada, a única dedução que seria considerada seria a dedução do INSS, e ele, então, pagaria R$ 732,95, caso ele não tivesse essas outras deduções fiscais. Agora, vamos para o exemplo da Maria. Que vocês, a princípio, poderiam ter pensado, puxa, a Maria ganha mais, é melhor a declaração completa. Não, né? Cada caso é um caso. Então, a Maria, ela não teve despesa com saúde, com educação, ela não tinha plano de previdência. Então, a única dedução que ela teve foi a contribuição para o INSS. E, por isso, a declaração, né, o total de deduções dela ficou abaixo de 20%, e, por isso, o modelo de declaração dela ficou na simplificada. Tá? Então, essas são as principais informações. Então, o cálculo do imposto de renda da Maria qual é? Renda bruta anual de 96 mil, ela teve lá 8 mil de dedução, base de cálculo passou para 87 mil no ano, ela está na alíquota máxima de imposto de renda, né? 27,5%, aplicando lá as faixas de dedução,
o total de imposto que a Maria pagou no ano foi de R$ 13.614,48. Então, esse é um resumo aí da explicação de como funciona, quem deve declarar e como funcionam, então, esses modelos de declaração de imposto de renda, completa e simplificada. Está no mudo, Denise. Obrigada, Jana. E é muito importante também, porque essa tabela progressiva, a gente vai voltar a falar dela ali na frente, porque ela exerce influência também na Previdência. Mas agora que a gente já entendeu como que a gente pode declarar modelo completo, modelo simplificado, a gente vai entrar agora um pouquinho mais a fundo sobre os incentivos que o governo deu, né? E por que o governo dá incentivo e permite que a gente deduza algumas coisas? Tudo aquilo que o governo não consegue dar para a população num alto nível de qualidade, ele permite que a gente deduza. Então, por exemplo, ele não consegue uma escola pública de qualidade para todo mundo, então ele permite que as pessoas deduzam a educação. Ele não consegue dar uma assistência de saúde para todo mundo, então ele permite que as pessoas deduzam as despesas de saúde. Ele não consegue dar um bom plano de previdência mais para todo mundo. Por isso, ele também permite que as pessoas deduzam as contribuições previdenciárias. E muitas pessoas acham que só tem incentivo tributário quem faz a declaração pelo modelo completo. E não é verdade, e é disso que a Mayara vai falar agora. Mai, conta para os nossos participantes quais são esses incentivos fiscais todos que o governo criou, né, para incentivar e estimular aí a população a investir recursos no longo prazo. Bom, em primeiro lugar, Denise, eu queria falar um pouquinho sobre o propósito de um incentivo. O que é um incentivo fiscal? O incentivo fiscal é um conjunto de políticas públicas que o governo utiliza sempre que ele quer fomentar determinada área, né? E ele serve para reduzir ou eliminar a carga tributária de determinada área. Por exemplo, certamente vocês vão lembrar e ouviram falar, lá em 2012, quando o governo baixou o IPI, reduziu o IPI para carro zero, para móveis, para eletrodomésticos da linha branca. Lembram disso? Quem sabe até alguém comprou carro lá nessa época com esse incentivo, né? O governo incentivou, ele baixou o imposto, ele estava incentivando. E por que ele faz isso? Porque ele quer fomentar aquela área, porque aquece a economia, gera emprego, né? E fomenta o desenvolvimento econômico do país. E com a Previdência é a mesmíssima coisa, né? Ele quer fomentar a Previdência privada, porque ele sabe, bem como a Denise falou, que o INSS sozinho não vai dar conta de aposentar todo mundo como deveria. Então, de certa forma, ele cria esse incentivo para a Previdência, para fazer com que as pessoas façam os seus planos de Previdência no longo prazo e desonere, de certa forma, o próprio INSS. É mais ou menos como se o governo dissesse assim para a gente, façam vocês os seus próprios planos de previdência privada, porque eu não vou dar conta de aposentar todo mundo como eu deveria. Mas, veja bem, em troca, eu preciso que vocês façam aí uma contribuição mínima que seja para o INSS. E da mesma forma acontece com o plano de saúde, né? A gente faz a contribuição, muitas pessoas aqui pagam o plano de saúde do próprio bolso, e o que o governo faz? Ele nos deixa pagar menos imposto lá na nossa declaração anual, porque a gente não onera o sistema público, a gente não utiliza o SUS, né? Então, é a mesma situação. Agora, mergulhando um pouquinho nos incentivos que a gente tem dentro da Previdência. E eu vou projetar uma tela aqui para nos ajudar a entender um pouco melhor esses incentivos. Olha só, para a gente poder entender como funcionam os incentivos fiscais dentro da Previdência, em primeiro lugar, a gente vai entender a estrutura de um plano de Previdência. Deixa eu mudar as fotos aqui do lugar. Pronto. Esse gráfico aqui, ele representa muito bem o comportamento do nosso saldo ao longo do tempo dentro de um plano de Previdência. Então, vejam, no primeiro quadrante aqui, eu tenho a minha fase de contribuição.
é um momento em que eu estou colocando valores, estou fazendo aportes, colocando as minhas contribuições mensais, eu estou formando a minha reserva. Até um determinado momento em que eu paro de contribuir, né, peço a minha aposentadoria por esse plano de previdência privada, e aqui essa aposentadoria está representada pela linha amarela. E nesse segundo momento, tudo aquilo que eu acumulei junto dos aportes e rentabilidade vai retornar para mim em forma de renda mensal, certo? Pois bem, dito isso, essa imagem vai facilitar bastante a compreensão do momento em que cada incentivo fiscal acontece dentro de um plano de previdência. Então, a gente já sabe que a gente tem duas fases, a fase da contribuição e a fase do recebimento. Na fase de contribuição, eu tenho 2 incentivos que eu já posso usufruir no curto prazo, tá? O primeiro deles é o diferimento. Independente se eu faço a minha declaração pela completa ou pela simplificada, eu usufruo desse incentivo. O que é o diferimento? Ali eu botei um símbolo. Quem tem aí Discman, quem já teve, né, Discman, toca-fita, vídeo, sabe que símbolo é aquele ali. Aquele símbolo ali aparece toda vez que a gente quer empurrar o negócio para frente, quando a gente quer pular de música, quando a gente quer adiantar o vídeo, né, para chegar na parte que a gente gosta. Eu não tinha identificado isso não, mas não sou dessa época, não. Tá da época do iPod, né? Não tinha. iPod, aí não pode. Pois bem, o diferimento, Denise, é exatamente isso, é a gente jogar para frente o pagamento do imposto. Isso significa que em toda a minha fase de contribuição, eu não pago imposto, né? Eu vou pagar imposto só no momento do recebimento. Então, eu estou aqui contribuindo e o meu saldo está aumentando, está recebendo rentabilidade, está recebendo aporte, não tem mordida do leão nenhuma. Por exemplo, a gente poderia citar aqui fundos de investimento que possuem como cota semestral. E o Come Cotas impacta, sim, na minha formação de reserva, porque ele dá uma mordidinha a cada 6 meses em 15% da rentabilidade, e isso, no longo prazo, faz com que o meu saldo diminua, porque aqui na Previdência eu tenho a rentabilidade sobre o valor cheio, sem Come Cotas. O segundo incentivo que incide dentro de um plano de previdência na fase de contribuição é a dedução. É disso que a gente estava falando até agora, né? Então, veja, eu estou fazendo contribuições para o meu plano de previdência, estou aumentando o meu saldo e estou desonerando, lembra? Estou desonerando o governo lá no INSS, porque eu estou fazendo a minha parte, eu estou fazendo um plano de previdência no longo prazo, estou pensando nisso. Então, o governo diz assim, Maiara, já que você está fazendo o seu dever de casa e está fazendo o seu plano de previdência complementar, eu vou deixar você pagar menos imposto. E aqui, toda vez que eu vou fazer a minha declaração anual, a hora que eu vou prestar contas com o leão, eu vou declarar assim, ó, governo, lembra ali, ó, que eu contribuí para a minha previdência. Então, os valores de contribuição vão abater a minha base de cálculo, a minha renda bruta anual. E aqui tem um limite. O limite disso é 12% da minha renda bruta anual. Assim como a despesa com dependentes tem limite, né? A gente também tem um limite aqui na Previdência, tá certo? Deixa eu mudar as fotos de lugar, que agora a gente vai para a fase de recebimento. Ô, Mai, mas aproveitando aqui, eu também, se eu estiver contribuindo para o meu filho, eu também posso deduzir, certo? Exatamente, muito bem lembrado, Denise. Eu posso aqui fazer, se o meu filho é meu dependente na declaração de imposto de renda, eu posso fazer um plano de previdência para ele, contribuir para a previdência e para o futuro do meu filho, e ainda utilizar esses valores para dedução, para compor aqueles 12% permitido pelo governo. Tá? Lembrando que, como ele é uma criança, e ele não pode ter carteira assinada, obviamente que ele não pode contribuir ainda para o INSS, não? Mas, quando ele completar 16 anos, ele tem que ter uma contribuição para o INSS, né? Tem que estar em dia, com pelo menos uma contribuição no menor valor que seja, tá? Bom, agora vamos para a fase de recebimento. Então, eu acumulei todo esse meu saldo, solicitei a aposentadoria lá na Quanta, né? A Quanta vai me fazer uma consultoria bem maravilhosa, me dizendo quais são as opções e possibilidades de renda de recebimento que eu tenho. E nesse momento, eu vou usufruir da tabela que eu escolhi lá na frente. Eu já vou falar dessas tabelas, tá?
nesse momento, eu vou receber a renda mensal. Lembra que eu falei para vocês que a gente não paga imposto enquanto o recurso estiver investido? A gente só paga imposto quando a gente receber? Então, esse é o momento de a gente pagar. Afinal, é imposto sobre renda. E a Previdência me proporciona uma renda. Então, eu tenho que pagar imposto sobre ela também, certo? E aqui, aqui ficou uma palavrinha errada, tá, gente? Mas aqui eu vou usufruir da tabela que eu escolhi, porque eu tenho a possibilidade de escolher a tabela. E eu vou usufruir também da dedução. Olha só que curioso, né? Aqui eu usufruo da dedução. Por quê? Se eu parei de contribuir. Porque aqui na fase de recebimento, eu ainda posso manter aportes. Olha só que interessante. Porque os planos fechados, como os planos da Quanta, são planos constituídos em contas individuais. Isso significa que o saldo permanece vinculado no meu CPF, tanto na fase de contribuição quanto na fase de recebimento. Então, se mesmo na fase de recebimento eu receber uma quantia em dinheiro e quiser fazer um aporte, eu posso usufruir dessa dedução na minha declaração de imposto de renda. Outra possibilidade aqui é que, mesmo aposentado, eu posso continuar com as coberturas de risco e também deduzir os valores das coberturas de risco na minha declaração anual. Bom, agora falando um pouquinho de tabelas. Olha só, a Previdência é o único tipo de investimento que eu posso escolher a forma que eu quero ser tributada. Olha só que interessante, né? E eu posso escolher entre duas tabelas, a tabela progressiva e a tabela regressiva. A tabela progressiva vocês já viram passar aqui hoje, né? A Janaína já falou para vocês dessa tabela progressiva. Ela leva em consideração o quê? O valor da renda. Então, quanto maior o valor da minha renda, maior vai ser a alíquota de imposto que vai incidir sobre a minha renda, né? E lembrando aqui que, como essa tabela progressiva é a mesma que incide sobre os nossos salários, a renda da Previdência que eu for receber lá na frente vai se somar com as demais rendas que eu tiver. E esse ajuste é feito lá na declaração anual, ok? Bom, uma outra possibilidade, que aí entra o terceiro incentivo que o governo deu para a Previdência, lembrando, o primeiro, diferimento, o segundo, dedução, e o terceiro, a possibilidade de eu escolher uma tabela, a forma como que eu quero ser tributado, né? Em 2005, o governo pensou assim, eu vou dar mais um incentivo, porque a galera não se ligou ainda que tem que fazer um planejamento de longo prazo. Eu vou colocar aqui uma tabela que beneficie aquelas pessoas que estão fazendo previdência pensando realmente em garantir uma reserva para o futuro, e não só pensando na dedução, tá? Então, ele criou em 2005 essa tabela aqui, é a tabela regressiva. Vejam que a gente não fala de valores aqui, tá? A tabela regressiva, ela leva em consideração o tempo das contribuições. Quanto mais tempo eu tiver no plano, menor vai ser a alíquota. E aqui eu quero trazer um ponto de atenção que é muito, muito, muito importante. Muitas pessoas pensam que esse tempo de contribuição, ele conta a partir da data de inscrição do plano. Não é. Aqui, essa tabela regressiva, ela leva em consideração o tempo de cada contribuição. Então, ao contrário do que muitos pensam, então se eu tenho um plano de previdência há 10 anos, significa que eu vou pagar 10%. Não, porque se você tem um plano há 10 anos, apenas a primeira contribuição completou 10 anos. E apenas a primeira está na menor alíquota de 10%. As demais estão distribuídas nas linhas de cima, tá? E aí, como é que funciona o recebimento da renda nessa tabela? Essa tabela é uma tabela exclusiva de planos de previdência. Gente, é uma tabela pensada única e exclusivamente no longo prazo, um benefício maravilhoso que o governo nos deu e nos favorece muito no longo prazo, tá? Então, quando eu recebo uma renda de previdência através da tabela regressiva, essa renda não vai somar com as demais. Lembra, é uma tributação exclusiva na fonte. Ela não vai somar com as outras rendas que eu tiver, porventura, uma renda de INSS, uma renda de aluguel, ela não soma. E como é que ela utiliza? Qual é o método, né? Tá, Mayara, mas qual é a alíquota que eu vou pagar? Sempre a menor alíquota das contribuições mais antigas. Isso é método PEPS, que não é refrigerante,
Mas significa primeiro que entra, primeiro que sai. Então, a minha renda vai ser composta das contribuições mais antigas. Vamos imaginar que teve que um participante permaneceu no plano por 30 anos. Maior parte do saldo dele já está na alíquota de 10%. Só que os últimos 10 anos de contribuição, não. Mas, quando ele for reverter todo esse saldo em renda, ele vai receber dos valores mais antigos, na medida que os valores mais recentes vão envelhecendo e, muito provavelmente, ele vai pagar 10%, né, sobre todo o saldo que ele acumulou, quando ele opta por receber esse saldo em forma de renda. Lembrando, aqui eu tenho dois lembretes bem importantes aqui. A escolha da tabela, ela depende de vários fatores, e vocês assistam esse webinar até o final, porque a gente vai falar de todos esses fatores, né? Depende de renda futura, depende do quanto você está projetando receber com essa aposentadoria, enfim. Duas coisas. A escolha da tabela, a escolha da alíquota, forma como eu vou ser tributado lá na frente, ela precisa ser feita no momento da adesão ao plano. E a segunda coisa é que ela não pode ser alterada. Tá? Então, precisa ser uma escolha bem consciente, e é por isso que a gente está aqui nesse webinar falando sobre isso. Denise, o teu microfone está desligado. Coisa séria. Legal, Mai. E tem muita gente que pergunta para a gente, né? Mas e será que o governo vai continuar mantendo esses benefícios? Será que, de repente, eu vou entrar no plano de previdência e ali na frente ele mude esses critérios? O que a gente pode dizer para vocês? Que certamente esses critérios vão ser mudados, mas para melhor. Por quê? Principalmente agora, com a reforma da Previdência, o governo precisa mais ainda essa aceleração das reservas de longo prazo. Então, por exemplo, na reforma tributária, que já era para estar sendo trabalhada, né, mas em função da pandemia está um pouquinho atrasada, mas na reforma tributária existem 7 incentivos tributários voltados para a Previdência. Um desses incentivos, por exemplo, a Mayara acabou de mostrar a alíquota da tabela progressiva. Um desses incentivos é que as contribuições que ultrapassem 10 anos cheguem numa alíquota de 0. Olha que bacana. Outro incentivo é as empresas com lucro presumido poderem também ter um incentivo fiscal, a escolha da tabela ser feita só lá na frente, quando eu vou receber a renda, aí eu consigo ver o que é melhor. Então, são 7 incentivos que estão em discussão para que a gente tenha mais benefícios ainda para fazer realmente a poupança de longo prazo. Então, é isso que a gente pode esperar, e isso é uma ótima notícia, como disse ali a Júlia Ferreira. Bom, muito bem, agora que a gente já falou que o planejamento é importante, já sabemos, né, que a Previdência possui aí vários incentivos fiscais, já entendemos também como que a gente vai ser tributado, né, se é pelo modelo completo, simplificado. Então, agora a gente precisa começar a traçar uma estratégia para pagar imposto de renda agora já em 2021, Darley. Por onde começar? As pessoas que querem, já quero ano que vem pagar menos. Por onde que eu começo? Tem alguma fórmula ideal? Então, vocês viram aí que a complexidade do imposto de renda é imensa, né? A gente falou um pouquinho só disso tudo que acontece e, normalmente, os programas da Receita Federal já resolvem boa parte deles, porque eles calculam automaticamente essas tabelas e tudo mais, senão seria complicado. Eu sou da época que se fazia imposto de renda tudo na mão ainda, bastante tempo. Mas esse papo de começar a planejar e pagar menos imposto é realmente um espaço que a gente tem que ter agora, e final do ano é o melhor espaço, porque a gente já tem um histórico do que aconteceu ao longo do ano, a gente sabe quais os rendimentos a gente teve. Aquelas pessoas que têm 2 rendimentos sabem muito bem que, normalmente, quando você acumula as 2 rendas, você vai ter que pagar um adicional. Então, esse momento é importante porque eu consigo fazer ajustes ainda. Eu consigo ir lá e fazer, por exemplo, se eu tenho uma previdência, eu consigo fazer um aporte adicional que vai me favorecer, porque eu consigo usar dentro daquelas tabelas. Se eu vou usar a dedutibilidade, até 12% da minha renda bruta eu posso usar. Então, eu tenho algumas flexibilidades que eu consigo fazer ainda esse ano.
E, claro, dentro desse contexto, a maioria das empresas e dos funcionários, elas são obrigadas a, como foi dito aqui, a contribuir com aquelas tabelas. Por isso eu tenho que planejar e ver aonde que eu posso ter os ajustes necessários. E aí é um momento, muitas vezes, de começar a fazer uma contribuição, de ver se aqueles pagamentos que eu estou fazendo, eles podem ser deduzidos ou não, para mim alocar ou não algum investimento em determinadas áreas. E é importante usar essas referências também, usando os exemplos que foram citados aqui, os que vão ser usados ainda, quanto tempo eu tenho para contribuir. Então, esse tempo de contribuição também, para olhar o futuro, olhar as reservas, olhar como eu posso me ver lá na frente, é importantíssimo, porque quanto antes a gente começar, como eu já tinha falado no início, mais eu vou ter lá na frente de reservas, que eu posso usufruir de N maneiras, né? Então, é importante a gente olhar, ver as rendas que a gente tem, como que a gente pode planejar essas rendas para tributar menos, olhar também a questão de como que eu posso usar todas essas questões de aportes, de aplicação, de tipo de aplicação que também eu posso guardar, que tem tributação diferenciada. A gente viu ali, entre pagar 35 e pagar 10, existe um universo muito grande. E hoje a gente sabe, a gente não comentou, mas, por exemplo, a tabela de imposto de renda faz pelo menos 5 anos que o governo não atualiza. Quer dizer que todo ano a gente está pagando mais imposto de renda, está destinando mais imposto de renda para o governo. Então, a gente tem que ter esse cuidado com os benefícios dos nossos dependentes, como foi citado. Se eu tenho filhos, eu posso sim começar uma previdência para ele, eu posso começar a ter contribuições que serão dedutíveis lá na minha declaração de imposto de renda também, se ele é meu dependente. Então, N possibilidades tem, e um contador sempre pode ajudar também a dar as indicações, porque cada realidade é uma realidade. Eu não posso tratar de maneira igual todos vocês. Sei que a Denise tem filhos, né, e ela tem previdência, ela pode usufruir de todos esses benefícios, né? Então, não dá para dizer assim, ó, para todo mundo usa essa referência que é a melhor referência possível. Mas eu diria assim, olhar o horizonte que tem do ano que vem, mas olhar o que aconteceu para pagar menos imposto de renda o ano que vem, a referência 2020, né? E olhar o que se pode fazer ainda. Então, eu tenho até 31 de dezembro para mexer em alguma coisa que possa ajudar a pagar menos imposto de renda o ano que vem, mas não só o ano que vem, muitas vezes. Se eu começar agora, eu posso pagar menos imposto de renda daqui a 20 anos, quando eu tiver uma previdência, por exemplo. Verdade. E tem uma coisa bem importante, às vezes as pessoas esquecem de somar todas as rendas. Uma renda bem comum que as pessoas esquecem de somar é o aluguel. E aí, lá na declaração do imposto de renda, vão ser tributados. Então, também tem que lembrar agora de somar todas as rendas e também projetar ali a renda, né, do aluguel, para daí ver quanto mais ou menos vai ficar a minha renda bruta total. E desta renda bruta, eu vou aplicar 12%. Aí, vamos supor que esse 12% deu equivalente a 20 mil. E eu já contribuí para a Previdência com 10 mil. Então, a minha diferença é 10 mil. Mas, para facilitar, gente, quem tem a renda atualizada lá no nosso mobile, esse cálculo é feito automaticamente também. Então, se vocês quiserem entrar no nosso mobile, tem um botãozinho lá, incentivo fiscal. É só vocês atualizarem a renda de vocês e ele já vai vir automático, descontando as contribuições que vocês já fizeram, né? E já vai dar ali a margem de dedução também. E outra coisa legal, aproveitando já, além das contribuições, né, a gente está falando de um ano aí de crise e tal, a gente tem outras contribuições aí que a gente pode fazer. Por exemplo, principalmente aqui para o sistema Unicred, o sistema Allios não tem ainda, logo vai ter. Mas na Unicred, os pontos, né, que antigamente a gente trocava por milhagens, etc. e tal, e que esse ano a gente não está viajando, esses pontos todos podem ser convertidos em aportes,
que no ano que vem vão ser utilizados para a dedução do imposto de renda. Então, lembrem também desses pontos que podem até estar vencendo ali na sua carteira ali de pontuação de milhagens, que é mais uma forma de fazer aportes. Mas muito bem, agora que a gente já falou de várias coisas, eu queria resgatar aqueles 2 exemplos lá da Janaína, né? Ela trouxe 2 exemplos para falar ali dos modelos de tributação de cada um. E eu queria que a Maiara, com aqueles 2 exemplos agora, Mai, tu mostrasse para as pessoas como que ficaria a dedução na declaração anual de imposto de renda para cada um daqueles 2 casos. Pode ser? Vamos lá, então. Trouxe uma telinha aqui, porque número sem tela faz uma salada de fruta na nossa cabeça. Então, para ficar bem claro, trouxe aqui alguns cálculos para vocês. Antes de a gente entrar no cálculo, eu preciso lembrar 2 coisas muito, muito, muito importantes. A primeira delas, obviamente, para utilizar o benefício da dedução, a gente precisa fazer a declaração no modelo completo. E a segunda é estar em dia com o INSS. Maiara, mas eu sou funcionário público e tenho um regime próprio. Então, você precisa estar em dia com o seu regime próprio, tá bom? Dito isso, vamos lá para o cálculo de dedução. Aqui eu trouxe o mesmo exemplo que a Janaína trouxe do início do webinar, que é o exemplo do João. O João recebe R$3.000 por mês, portanto, a renda bruta anual dele é R$36.000. Ele participou ali, ele fez uma consultoria lá com o seu Darley, entrou no site da Quanta, fez algumas simulações, e ele descobriu que a contribuição ideal para ele neste momento da vida dele é o equivalente a 10% da renda mensal dele. Então, ele estava contribuindo ali com R$300 mensal, que deu ali no ano R$3.600. O equivalente a 10%, portanto, da renda bruta anual também. Gente, olha só como é que funciona a dedução. Esse que eu vi que muita gente ali no chat estava querendo saber esse momento. Olha só. Esses 3.000, aqui a gente não vai considerar as outras deduções, tá? Essa tela é única e exclusivamente para vocês verem o impacto da Previdência na dedução, quanto ele consegue economizar. Então, vamos lá, vem comigo. Segunda linha, contribuição para a Previdência Privada. Esses 3.600, eles vão reduzir a renda bruta anual. Portanto, eles vão fazer com que a base de cálculo para o imposto de renda seja menor. Então, 36.000 menos 3.600, 2.400. E aí, a gente vai lá na tabela anual, que a Janaína mostrou no início, e a gente vai ver que uma renda de 32.400 está na alíquota, na segunda faixinha, alíquota de 7,5%. Olha só que interessante. Se ele não tivesse a Previdência, ele seria tributado com uma alíquota de 15%. Mas a contribuição que ele fez para a Previdência reduziu tanto a base de cálculo dele que ele subiu de alíquota, aliás, né? Ele desceu, ele reduziu o percentual a pagar. Então, incidiu ali a alíquota de 7,5%, a gente diminui a parcela a deduzir, referente àquela parcela lá que é isento, sobra para ele aqui um imposto a pagar de R$716. Ele conseguiu economizar com a Previdência, nesse primeiro ano, R$426. Mas aí, deixa eu passar aqui um slide. Ele assistiu o nosso webinar aqui e se deu conta que ele tem 2% que ele poderia aproveitar para usufruir de todo o benefício de dedução, que o teto a gente já comentou aqui que era de 12%. Então, ele fez um aporte de R$720. E complementou, portanto, os 12%. E aí, essa economia com a Previdência, e aqui é o mesmo cálculo da tela anterior, vai ser ampliada para R$480. E vejam, se a gente pegar esses R$480 e aplicar no longo prazo, assim como a Previdência é um investimento a longo prazo, ele também consegue usufruir. Aqui a gente aplicou uma taxa de rentabilidade de 5% ao ano. Olha lá nos 30 anos, ó, só com a dedução fiscal, ele economizou mais de R$30.000. Vou também trazer aqui o caso da Maria. A Maria tem uma renda bruta anual um pouco maior. Ela tem uma renda mensal de R$8.000 e a renda bruta anual dela é de R$96.000. A Maria já estava ligada na dedução e já fazia a contribuição dos 12%. E a Maria, ao longo do ano, com contribuições e aportes esporádicos, ela acumulou 11.520. Esses 11.000
reduzem a renda bruta anual, fazendo com que a base de cálculo para imposto fique menor. Sobre essa base, a gente vai lá consultar a tabelinha da Receita, lá diz que eu estou na alíquota de 27,5%, aplico a alíquota, reduzo a parcela a deduzir e chego no imposto a pagar que é de 12.799,68. Só nesse exemplo aqui, neste primeiro ano, a Maria economizou com a Previdência R$ 3.168. Por que eu digo no primeiro ano? Porque depois a Maria vai aumentar as contribuições, ela vai deduzir muito mais. A renda dela vai aumentar, o padrão de vida vai aumentar, as necessidades dela também, e ela vai passar a deduzir mais. Mas digamos que a Maria continuasse com essa contribuição e economizando esse mesmo valor durante 10, 20, 30 anos. Aí a Maria é tão inteligente que ela pegou esses R$ 3.168 e reaplicou na Previdência dela. Olha só quanto que aumentou o saldo da Maria depois dos 30 anos. Só com o benefício da dedução que ela reinvestiu na Previdência dela, que a gente fez uma brincadeira, né, um exercício de simulação com 5% ao ano, ela aumentou o saldo em R$ 210 mil. Um valor bem considerável, né? Então, essa foi a forma de cálculo aqui dos dois exemplos que a gente trouxe para mostrar como a dedução fiscal pode agregar ainda mais no seu plano de previdência. Muito bom, Mai. E aí, cada caso, né? Cada caso é um caso. Nós temos os nossos especialistas também podem contribuir com vocês. Vocês podem fazer contato aí, tanto com a Quanta, como com os funcionários da Unicred, do Sistema Ailos. E a gente vai fazer a última pergunta agora. Relembrando, né, que o plano de previdência, no nosso caso, ele é um plano de contas individuais, cada um vai formar aqui, ó, o seu copinho. Lembrando que uma parte do copinho, ó, é as contribuições que a gente fez. E depois de 40 anos, praticamente quase a mesma coisa que eu contribuí, eu vou ter de rentabilidade. Então, o primeiro incentivo que a Mayara falou é essa postergação de imposto de renda. Veja, se eu tivesse num outro investimento, eu teria uma rentabilidade muito menor, porque eu seria tributado. Então, primeiro, eu já tenho mais rentabilidade e mais saldo. E lembrando que o nosso plano é um plano de conta individual, cada um tem o seu copinho e esse copinho não vai se misturar com o copinho de ninguém, que é também uma baita diferença com relação aos planos aí de bancos, né? Então, na hora que eu vou começar a tomar esse copinho, eu não vou tomar porque aqui tem azeite, tem óleo, né? Tem azeite. Mas agora a nossa última pergunta, Jana. Quando eu começar a usufruir, e vejam que fica separado, tá, gente? A gente consegue, inclusive, vocês conseguem acompanhar no mobile quanto foi contribuição e quanto foi a rentabilidade. E aqui um fator de taxa de administração é muito importante, porque quanto menor a taxa de administração, né, maior vai ser a minha rentabilidade. Então, agora é a hora da gente buscar planos que tenham uma boa rentabilidade para o copinho encher cada vez mais. Mas, Jana, agora explica para os nossos participantes. A gente vai passar só 5 minutinhos do horário, certo, Jana? Agora explica como é que a gente usufrui desse copinho, como é que funciona a tributação na hora que eu vou, então, começar a receber aqui esse saldo aqui em renda. Então, eu já ganhei mais porque eu não paguei tributação, né? Eu deduzi, que eu não estou nem olhando aqui, eu tenho um outro valor que eu também ganhei. Então, como é que funciona esse cálculo de renda agora e, principalmente, a tributação que vai ser impactada? Então, Mai, vou pedir para compartilhar também, porque como a gente vai falar de números, como a Mai falou, falar de números sem ter a tela, vocês iam ficar com uma salada na cabeça, né? Então, vamos lá. A gente viu lá, que lá no momento da adesão, a gente pode escolher qual é a alíquota de imposto de renda. Progressiva, que é igual à nossa alíquota de imposto de renda pessoa física, ou a alíquota regressiva, que ela vai levar em consideração não o valor que a gente vai estar recebendo de renda, mas sim o tempo que cada saldo, né, ficou no plano. Então, vamos lá. Será que existe a melhor alíquota? Eu vou trazer aqui, no exemplo do João e da Maria, qual seria a renda, né, quanto que eles seriam tributados na tabela progressiva ou na regressiva, para que vocês consigam entender que são diversas variáveis e que no momento da consultoria e da própria simulação, até no aplicativo, né, da cooperativa, que vocês conseguem fazer simulação e contratação do plano, vocês podem fazer essas simulações para conseguir tomar a decisão de qual é a melhor alíquota. Como o Darley falou,
cada pessoa, uma pessoa é diferente da outra. Então, no momento do recebimento da renda, no caso de uma tabela progressiva, por exemplo, ela é uma tabela, ela é compensável, ou seja, todos os rendimentos se somam. A Denise também falou isso. Então, a renda que eu vou receber da Previdência Privada, a renda que eu vou receber do INSS, os meus aluguéis, tudo isso vai se somar. Na fonte, eu vou ter uma tributação, só que no momento de fazer a declaração anual de ajuste, tem o ajuste fiscal, podendo eu ter que pagar mais imposto de renda. Então, vamos lá para o primeiro exemplo. O exemplo, Mai, pode passar para mim? Vamos lá. O exemplo do João na tabela progressiva. Então, o João, ele passou lá, ele contribuiu durante 35 anos no plano, e ele escolheu lá no momento da adesão a tabela progressiva de imposto de renda. Ele acumulou um saldo de cerca de 3 mil reais, de cerca de 700 mil reais, o que está gerando uma renda mensal para ele, através do plano de previdência ou do Previcop ou do Precaver, de 4 mil reais por mês. Isso vai dar uma renda bruta anual de 52 mil no ano. Mas, além da renda através do plano Previcop ou Precaver, ele vai ter também uma renda do INSS de R$ 1.500 por ano, por mês, o que gera uma renda bruta anual de R$ 18.500 no ano. Então, bem, o João tem uma renda de 52 mil na Previdência Privada e de 18.500 no ano através da Previdência Pública. No momento que ele for receber da Previdência Privada, na fonte, né, a Quanta, por exemplo, já faz a retenção e repassa para a Receita Federal. Uma renda bruta anual de R$ 52 mil, como a gente já viu lá no início, ela está na faixa de alíquota de 22,5%. A gente reduzindo a parcela a deduzir, o João pagou na fonte R$ 4.066 de imposto de renda referente à renda do Previcop ou do Precaver. Agora, lá no INSS, a renda de R$ 18.500 por ano, ele está na faixa de isento, ou seja, ele não teve retenção nenhuma de imposto de renda na fonte. Então, na fonte, o João pagou no ano R$ 4.066. Só que na declaração de ajuste no ano seguinte, o que aconteceu? O João declarou os 52 mais os R$ 18.500, somando essas duas faixas, ele ficou com uma nova base de cálculo. Porque, lembram, tabela progressiva, ela vai para o ajuste. Importante, o INSS a gente não pode escolher, né? Todas as outras rendas a gente não escolhe, vai cair sempre na tabela progressiva. No plano de previdência, a gente tem a possibilidade de escolher. Como ele escolheu progressiva, soma. Somou, a nova base de cálculo dele passou a ser 70.500. Então, ele vai passar a ser tributado com a alíquota de 27,5%, menos o redutor. Então, ele pagou na fonte R$ 4.066. Então, ele ainda tem que pagar R$ 4.888. Essa é a diferença de imposto de renda. Ele vai ter que pagar, então, ele pagou na fonte R$ 4.066, quando foi para o ajuste fiscal com o somatório das duas, ele saiu da alíquota de 22,5, foi para de 27,5, e por isso ele vai ter que pagar, ajustar, com mais R$ 4.888. Então, neste caso, aos 60 anos de idade, ele pagou um total, na tabela progressiva, de R$ 8.955 de imposto de renda no ano. Porém, ao completar, agora eu vou falar da tabela regressiva. Falando da tabela regressiva, o João, então, na tabela regressiva, se ele tivesse escolhido a tabela regressiva de imposto de renda, quanto que ele pagaria de imposto de renda? A gente continua com o mesmo case, 52 mil sendo recebidos dos planos da Quanta, né, Previdência Privada, 18.500 no INSS. O que acontece? Na tabela regressiva, o João já estava há 35 anos no plano, ou seja, ele tem grande parte do saldo dele que já está há mais de 10 anos no plano. Então, esta renda mensal que ele vai receber de R$ 4.000 por mês, ela vai sair, lembram do método PEPS, que não é refrigerante? Então, vai sair lá da primeira alíquota que entrou, das primeiras contribuições que ele fez ao plano. Então, sobre essa renda de R$ 4.000 por mês,
vai tributar 10% de imposto de renda. Então, no ano, o João pagou para a Previdência Privada, né, o imposto de renda de R$ 5.200. O INSS ele foi isento. Como no momento de declarar o imposto de renda, essa renda que ele recebeu da tabela regressiva, ele vai declarar lá no campo de rendimentos tributáveis exclusivamente na fonte. Se é exclusivo na fonte, não vai para o ajuste fiscal, não vai somar com os 18.500 que ele tem do INSS. Então, o João pagou somente R$ 5.200 de imposto de renda. Vejam que, neste caso, né, a tabela regressiva ficou mais vantajoso que a progressiva, porque ele pagou, então, cerca de R$ 3.000 a menos de imposto de renda. Ok? Vamos para o próximo exemplo. Mas se o João, em vez de se aposentar, neste caso, ele se aposentou aos 60 anos. Se ele se aposentar aos 65 anos, mas, Janaína, o que tem a ver ao eu me aposentar aos 60 ou aos 65 anos de idade? Tem que o governo tem um incentivo fiscal para as pessoas com mais de 65 anos. Então, aquela faixa de isenção, ela dobra. Em vez de ser R$ 1.900, a gente tem mais R$ 1.900 de isenção. Ou seja, então, em vez de ele pagar o imposto de renda sobre os 52 mil, ele vai ter uma redução, né, de R$ 29.000, desculpa, de R$ 22.000, sendo que a nova base de cálculo do imposto de renda dele passa a ser R$ 29.152. Então, a alíquota de imposto de renda dele, em vez de ser os 22,5% aos 60 anos, aos 65, essa alíquota vai cair para 7,5%. Então, o João pagaria R$ 472 sobre a renda dos planos de previdência privada e continua, né, sendo isento sobre a renda do INSS, porque ele está na faixa de isento. Mas, lembrando, na tabela, esse incentivo é na tabela progressiva. Quando ele for fazer o ajuste fiscal, vai somar as duas rendas, e quando somando essas duas rendas, ele vai sair, então, da faixa de 7,5% para os 22,5%. Então, ao todo, ele vai ter que pagar uma diferença de R$ 2.615, pagando no ano R$ 3.088. Então, neste exemplo do João, no momento que, se ele entrar em aposentadoria aos 65 anos de idade, considerando uma renda de 4.000 na Previdência Privada e 1.500 na Previdência Pública, a tabela progressiva seria mais vantajosa do que a regressiva. Bem, mas vamos, então, ao exemplo da Maria. A Maria, ela projetou uma renda através da Previdência Privada de R$ 8.000. Lembram que a Mayara falou que ela já contribuía com um valor de 12% da renda bruta anual e a renda dela era maior do que o João? Então, ela já se planejou para lá no futuro ter uma renda de 100% da renda dela hoje, né? Enquanto ela está nativa, quando ela se aposentar, ela ter a mesma renda de R$ 8.000. Então, a Maria, com R$ 96.000 no ano de renda para a Previdência Privada, ela está na maior faixa da alíquota de imposto de renda. Então, ela vai ser tributada na tabela progressiva com 27,5%. Então, ela vai pagar na fonte, sobre a renda da Previdência Privada, R$ 15.967. E a Maria tem uma renda lá no INSS, porque ela contribuía sobre um valor maior, de R$ 3.000. Então, sobre a renda do INSS, ela foi tributada na fonte em 15%. E ela pagou no ano R$ 1.142. Então, na fonte, as duas rendas dela geraram um imposto de R$ 17.110. Quando ela fez o ajuste fiscal, somando as duas rendas, ficou tudo na faixa de 27,5%. Então, além desse valor que ela já tinha pago, né, de R$ 17.000, ela teve que pagar uma diferença de mais R$ 8.700. Então, o imposto total pago da Maria na tabela progressiva ficou em R$ 25.000. E na tabela regressiva? Na tabela regressiva, a Maria iniciou o plano com 40 anos,
se aposentou aos 65, então ela contribuiu ali com 35 anos. Então, no momento da entrada em benefício na tabela regressiva, ela já tinha saldo também na alíquota de 10%, igual o João. Então, no ano, com uma renda de 96 mil, ela pagou somente R$ 9.600 de imposto de renda. Vejam que na tabela progressiva ela teria pago 27,5%. Então, é uma diferença de 17,5% ao ano, né? Daí, novamente, ela tinha também a renda do INSS. Lembrando, tabela regressiva não soma com as outras rendas. Então, o valor que ela pagou de R$ 9.600 para a previdência privada não vai somar com os 36. Então, o que ela pagou de 15% na fonte da renda do INSS vai permanecer o mesmo valor. No caso da Maria, então, na tabela regressiva, como a do João na tabela regressiva, não teve ajuste fiscal. Então, o imposto total pago, né, foi de R$ 10.000. 10 mil frente aos 27.500 da tabela progressiva. Então, uma economia de R$ 15.000 no ano, né? Agora, se a Maria tivesse 65 anos, agora vocês vão ver como o caso da Maria é diferente do João. Vejam aqui que o imposto total que a Maria vai pagar, mesmo após aos 65 anos, ele vai ser de R$ 10.826 na tabela progressiva, na fonte. Quando ela levar para o ajuste, ela vai ter que pagar mais 8.700. Então, o total na tabela progressiva, acima dos 65 anos, vai ser de R$ 19.000, frente, né, aos R$ 10.000 que ela tinha na tabela regressiva. Então, no caso da Maria, mesmo depois dos 65 anos, tendo dobrado aquela faixa de isenção, a Maria vai pagar menos imposto de renda na tabela regressiva. Então, vejam que vai de encontro ao que o Darley falou, Denise falou, Mayara falou, que cada pessoa é uma pessoa, né? São situações diferentes, valores de renda diferente. Então, Janaína, qual é a melhor alíquota de imposto de renda? Se a gente fosse fazer uma regra geral, eu diria o seguinte: a tabela progressiva é mais vantajosa para quem vai projetar rendas menores, né, e ser até cerca de R$ 5.000, né? Vai ficar talvez não tanto tempo no plano. E isso que a gente está considerando aqui, somente as rendas, não estamos considerando as deduções. Então, depois de aposentado, eu posso continuar, né? Vou continuar contribuindo para o meu plano de saúde, tendo despesas de saúde, talvez ainda tenha filhos que eu pague aí, sejam meus dependentes na declaração de imposto de renda, que eu esteja utilizando a educação para dedução fiscal, né? Mas, via de regra, então, a tabela progressiva ela é mais vantajosa para rendas menores, e a tabela regressiva, vocês viram aqui, né? Para a Maria, como ela projetou uma renda bem maior do que a do João, a diferença entre a tabela progressiva e regressiva ficou muito grande, então ficou mais vantajosa a regressiva. Cada caso é um caso, e no momento da simulação, né, os consultores aí das cooperativas vão ajudar vocês nessa tomada de decisão. Obrigada, Jana. Bom, pessoal, estamos chegando ao fim. Parece complexo, né? E é mesmo, tá? É complexo, sim, como é complexo fazer. Imagina um estudo, um estudo estrutural para fazer um prédio. É super complexo. É super complexo também estabelecer um bom diagnóstico. Às vezes, quando a gente está com um problema de saúde, muitas coisas são complexas. E aí, por isso, a gente vai procurar quem? Os especialistas. E vocês não precisam tomar essas decisões sozinhos, porque vocês têm nas cooperativas os consultores, vocês têm o canal da Quanta para conversar sobre isso, e vocês também têm os contadores que podem esclarecer também a situação individual de cada um de vocês. Mas o que a gente não pode é ficar olhando para a complexidade e deixando de aproveitar um baita do incentivo que nenhum investimento tem. Eu posso garantir para vocês que quem usar a Previdência como um planejamento de longo prazo,
pelo menos 10 anos, mesmo que faça a declaração pelo modelo simplificado, vai ter um resultado lá na frente superior a outros tipos de aplicação com esses incentivos. Então, quando a gente não consegue visualizar as coisas, a gente tem que confiar nas pessoas que estão do nosso lado. E a cooperativa e a Quanta, elas não estão do outro lado, né? Nós estamos do lado dos cooperados. Aliás, nós somos funcionários dos cooperados e dos participantes. Então, para essas coisas que são um pouco mais complexas, contem com a gente, aproveitem todos os nossos canais, sigam a gente no YouTube. Aliás, essa gravação aqui já vai estar no YouTube a partir de amanhã, vocês já podem acompanhar de novo. Se vocês quiserem dar essa dica também para algum colega de vocês que paga bastante imposto de renda, e vocês conhecem um monte de gente que paga bastante imposto, gente, deem essa dica. Eu falei para vocês que hoje nós teríamos um potencial de economia fiscal de 218 milhões. Mas hoje, a gente, da nossa base, eles só utilizam 4% de uma dedução de 12%. Por quê? Porque falta contribuição e falta informação. Então, não podemos deixar de aproveitar esse incentivo tributário que o governo nos dá. Então, contem com a gente. Quero agradecer aí aos nossos 4 participantes. Muito obrigada, né, por todas essas informações. E obrigada também a todos vocês, participantes, que nos presentearam com este momento, com essa 1 hora aí, 16 minutos. É um tempo muito precioso para vocês, à noite, vocês estariam aí com as suas famílias, né? Poder estar aqui conosco, conversando sobre esse assunto. Então, a gente também fica muito feliz e lisonjeado, né? De tê-los conosco. E muito obrigada a todos e até breve, né? No nosso próximo webinar. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Tudo de bom. Boa noite. Tchau, tchau.